Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao último episódio de uma série que está fazendo o maior sucesso, que são pilares essenciais de gestão financeira para a sua empresa. Então vamos lá. Essa série, esse episódio, a gente vai falar na prática, ok? A parte conceitual ficou para trás, tudo que a gente falou sobre conceitos no primeiro episódio, falamos de fluxo de caixa, falamos de DRE contábil, diferença entre fluxo de caixa. Aí se você quiser assistir, procura lá o episódio 1, 2, 3. E hoje a gente vai juntar o pouquinho que a gente falou de tributário com o financeiro na prática. Para te mostrar aqui como a gente trabalha quando o cliente entra, tá? Na nossa empresa, como a gente trabalha com projeção, como é o nosso trabalho gerencial, que vai muito além da contabilidade, da parte fiscal, da conformidade. Então, assim, fique ligado que esse vídeo pode impactar a sua vida, seu negócio e abrir um pouco a mente do que você precisa fazer e da organização que você precisa ter. Então, fique ligado que hoje a gente vai falar sobre projeção financeira e tributária. Sim, hoje a gente vai falar na prática como funciona, como é o nosso trabalho da contabilidade aqui, de forma gerencial, como a gente tem um pacote de controladoria que a gente pode assessorar a sua empresa de uma forma prática e impactante no seu negócio. Bom, hoje eu não vou falar muito de partes conceituais, mas se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no WhatsApp se ficar alguma coisa, porque hoje vai ser um tema muito mais técnico, muito mais de aprendizado do que talvez uma videoaula, né? Então, assim, você pode ficar com dúvida. Eu vou seguir uma linha aqui, tá? De projeção na prática, como a gente trabalha. E aí, assim, se você tiver alguma dúvida, quiser adaptar para o seu negócio, tá aí meu celular, tá lá no nosso Instagram. Siga lá, @consultoria SBF Contabilidade, o nosso Instagram. O canal do YouTube que você está agora, que é SBF Contabilidade. Tem o nosso site www.sbfcontabilidade.com.br e tem também o meu WhatsApp direto, que é o 21 98865 2452. Então vamos lá. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre projeção financeira e tributária na prática. Esse é o tema de hoje, tá? Da série. E aí, esse tema vai ser muito impactante, porque a gente vai tentar juntar tudo que a gente falou agora, inclusive de algumas coisas da primeira temporada sobre tributário que a gente falou de oportunidades. A gente vai juntar sobre a parte financeira de conceitos que a gente falou. Como eu falei, a gente não vai falar muito de conceitos, então, por favor, se você tiver dúvida, volte um pouquinho os episódios. A gente já falou de Simples Nacional, lucro real, a gente vai falar um pouquinho aqui agora. A gente já falou de oportunidade por área de negócio, a gente já falou sobre fluxo de caixa, DRE. Então hoje a gente está no 8º episódio do conteúdo técnico. Então hoje assim eu vou trazer uma pegada um pouco diferente de projeção, tá? Tanto é que não tem apresentação, a gente vai fazer na prática. Bom, eu tô aqui no meu computador, tá vendo aí, né, o Gabriel? Bom, aqui nessa parte aqui, dados, quando a gente projeta alguma coisa, né, quando a gente faz uma projeção, entenda que a projeção é o futuro, tá? Então a gente tem que sentar com o empresário, entender a estratégia, como ele vai trabalhar e tentar alavancar o negócio dele para a gente ter aqueles conceitos que a gente falou nos outros episódios, que é se ele está com lucro, lucratividade, para a gente avaliar o caixa, a gestão de caixa. Então a gente precisa de fato começar por aqui. Então quando um cliente chega pra gente, e a gente até falou com o Gil aqui, que seu Gil que gravou aqui, eu fui lá um dia, falei com ele, falei, cara, pega teus custos, separa, vê se dá lucro para depois você entender como é que você vai resolver o seu caixa. Depois ele foi muito grato aqui, não foi, Gabriel, que ele até falou. Então a gente tem esse viés. Então o que você precisa fazer? Aqui nessa parte de custo, você tem que colocar os seus custos. Eu botei aqui primeiro assim, vamos partir do pressuposto de uma empresa de serviço, uma clínica médica, uma operadora de saúde aqui, que a gente basicamente tá pegando como exemplo, mas é uma prestadora de serviço, tá? Depois
Isso pode ser aplicado para comércio, para todas as atividades, porque é um planejamento financeiro. Talvez linhas de DRE são diferentes, mas só para deixar isso claro. Então, primeiro, isso aqui a gente está falando de uma empresa de serviço, mas as despesas são as mesmas de qualquer atividade. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da parte de clínica médica, operador de saúde, que é o nosso ramo, que a gente tem clientes bem importantes aí, bem de complexidade alta. Então, vamos lá. A gente faz uma média aqui de faturamento. Então, quando a gente conversa com o cliente, fala, cara, qual é a sua média de faturamento? Lembrando que a projeção, ela nunca é 100%, tá? As pessoas ficam, mas eu preciso saber. Não, a gente está fazendo uma projeção. Então, nada é 100%, só que a gente precisa ter uma base. Então, assim, e aí a gente projeta o faturamento ou por um histórico que já ocorreu, ou muitas vezes por uma projeção mesmo de viabilidade que o cliente faz antes de abrir a empresa. Aqui a gente tem um percentual de folha, eu coloquei como percentual. Tem negócio que você tem que bater um teto de folha para ter lucratividade, tem outros que você calcula. Então aqui a gente colocou uma média de 25%, mas esse custo de folha, quando você faz a viabilidade de fato, você tem que abrir direitinho, ver em cima desse 300 o que você de fato vai ter um custo de folha de pessoal pro Labore, e aqui os custos fixos, que a gente escolheu aqui alguns para a gente poder colocar. Numa projeção, eu sempre coloco essa linha de custo administrativo, que são aquelas coisas que eu sempre boto percentualmente pela receita, porque aqueles gastos de papelaria, de papel, de algumas coisas que é difícil você projetar, porque não são contratos, então é basicamente isso. E aí, o que a gente precisa definir? Aqui eu coloquei uma projeção, como se fosse os 12 meses, projetando os 12 meses. E aqui dentro E aí a gente começa a fazer a projeção. Você lembra que no outro a gente fez uma DRE? Eu vou mostrar para vocês aqui. E aqui eu vou misturar um pouquinho sobre presumido, lucro real e simples, tá? Fazer uma projeção das 3 tributações para saber qual aqui vale mais a pena. Mas o intuito aqui é você entender também como funciona uma projeção, o que é EBITDA, independente da carga tributária, porque a carga tributária é muito mais complexo de você avaliar, tá bom? Então, por exemplo, aqui no presumido, você está vendo aqui que a gente fez uma projeção de DRE, né, de receita, de impostos, de receita líquida, custos operacionais. Isso aqui a gente passou um pouco nos outros episódios. Eu vou abrir aqui um pouco. Então vamos lá. Essa parte que está pintada aqui são que eu fiz por percentual, que são custos diretos. Quando você faz uma projeção, geralmente você procura puxar históricos que sejam diretamente linkados ao percentual da receita. Tá? Então por isso que você fala que você faz uma projeção, você tem que linkar várias situações, tá? E aí você tem a estrutura da receita, os impostos aqui, aí você tem os seus custos diretos, que no caso aqui a gente pegou clínica médica e tal, que aí são custo assistencial, material, aluguel de equipamentos, custo de pessoal, tá? Que são folhas, fundo de garantia, INSS, provisão, benefícios. E a gente trouxe as despesas que estão lá linkadas. Então, se aqui eu mudar um pouco a despesa, colocar aqui 15 mil, vou botar aqui, 15 mil. Eita, ficou 50. Se eu botar aqui 15 mil, ele vai mudar aqui também na projeção, tá? Então, aqui, 15 mil. E aí a gente trabalha em relação a isso. Se eu botar aqui uma receita de 300 mil, ele também muda toda a projeção. Então, essa aqui é a planilha que a gente usa como base gerencial. Essa planilha vale ouro, tá? Assim, mostra o quanto a gente da SBF Contabilidade é muito acima da média do mercado de contabilidade, porque a gente traz isso para os nossos clientes. Isso acaba sendo um diferencial. Então, a gente tenta mostrar isso aqui para o cliente. Porque no final você vai ver. Aqui a gente coloca a despesa fixa que tem o EBIT. A gente também já falou do EBIT nos outros episódios. E aí você entende que aqui você tem uma margem de EBIT de 37%. E aí guarda esse número. A primeira análise econômica da tua empresa, para você saber se a tua empresa é legal, está dentro do mercado, tem todo um histórico, é a margem do EBITDA. E o que é EBITDA, para a gente voltar um pouquinho? É o que de fato a tua operação está gerando de recurso.
tá? Porque abaixo do EBITDA entra receita financeira, custo financeiro, entra amortização e depreciação, que não trabalha na geração da sua receita diretamente, e sim indiretamente. Então, por exemplo, claro, você vai pegar um empréstimo, você vai se alavancar, você vai crescer. Só que conceitualmente a tua operação se gera pelo seu faturamento e seus custos diretos. Então, por isso que muitas empresas hoje, empresas grandes, de grande porte, avalia quanto é a sua margem de EBITDA. Porque o de baixo ele é gerenciável, né? E, por exemplo, se você está alavancado porque você pegou um empréstimo, mas aí você está avaliando a venda da sua empresa. Ele avalia pelo EBITDA, porque teoricamente ele vai ter o dinheiro do aporte, não vai precisar se alavancar, não vai ter despesa de juros. Então, basicamente, é esse conceito. E aí, aqui embaixo, você tem o que? A depreciação, o lucro, os impostos. Você está vendo aqui, ó, resultado. Aqui é quanto é o seu resultado por competência. Lembrando que a gente está fazendo o DRE primeiro projetado. E aqui a gente está trabalhando no lucro presumido. Estão vendo? Então, assim, basicamente as despesas são as mesmas. Eu só estou mostrando para você aqui como é que funciona. E aí, aqui embaixo você tem a sua margem efetiva de imposto. Eu nem coloquei aqui, ó. E aqui você pega a sua margem de lucro, beleza? Que é em cima. Aqui, ó. Então aqui você está com uma margem de lucro de 28%, tá? Em média, né? Porque aqui você tem também aqui no final. Então, deixa eu ver que tá dando um ref aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, você tá com uma média no ano de 22%, tá? Então, a sua margem, quando você fala assim, quanto é que é a sua margem do negócio? 22%. Se lembra que a gente falou num dos episódios aí que o importante é você não muitas vezes focar no faturamento, mas muitas vezes você focar na sua margem. É aí que eu vou explicar aqui mais ou menos. Então, por exemplo, se você vê assim, você fala, caramba, eu tô tendo um lucro aqui de 22, vamos melhorar a margem? Aí você vem aqui e trabalha aqui nas despesas. Então, ó, vamos reduzir isso aqui para R$1.000. Desculpa. Para R$1.000. Vamos reduzir isso aqui para 1.500. Tô ruim de zero aqui. Vamos diminuir isso aqui para contabilidade diminui não. Vamos diminuir isso aqui para 2.500. Esse aqui para 3.500. Vamos diminuir, vamos mudar de lugar, vamos para um lugar mais barato, fazer um home office. Vamos diminuir para 8. Olha quanto é que fica aqui a margem, 26%. Então, quanto você precisaria gerar de receita para melhorar essa margem? Então, aqui você fica a primeira dica a gente falou de uma forma direta aqui, e que você trabalhar os seus custos, você melhora a margem da sua empresa. Então, aqui, ó, sobrou 961 mil. Antes tinha sobrado 700 e pouco, eu acho que estava aqui. Então, assim, você aumentou a sua receita muito, você aumentou 5% da sua receita. Basicamente, um dinheiro no seu bolso. Então, assim, e essa projeção, ela vai te dar uma visão de você entender, assim, ó, por exemplo, o seu prolabore aqui, ó, seu custo pessoal tá muito alto. Pô, cara, eu preciso aqui, ó, ele vai ter que 37% de custo pessoal, cara. Isso aqui no mercado, vamos, por exemplo, aqui tá até, isso aqui no mercado é 25%. Aí você começa a ter indicadores para avaliar o mercado, para saber se você está dentro ou abaixo do mercado. Então aqui você fala, pô, 8% de margem de custo operacional é legal? Pô, às vezes você tá com muito pessoal e pouco custo administrativo, ou ao contrário. E aí, eu não estou entrando no mérito aqui do funcionário que gera de receita, do marketing,
pegar marketing, aí é uma questão de você trabalhar especificamente a receita. Então, cada área aqui, quando você faz uma projeção, quando você trabalha com orçamento, como você trabalha com projeção de despesa e receita, quando você trabalha na parte gerencial, como eu trabalhei durante 10 anos quase, cada pedacinho aqui você trata de um jeito diferente. O custo é projeção. Esses índices aqui, ó, é uma média histórica, que você também pode trabalhar essa média histórica. A gente teve um podcast com o Paulo que ele falou que um cliente dele trocou a farinha e teve uma lucratividade grande. Então, você olhar para todo o negócio e falar o que faz sentido para você. E no final, esse indicador aqui de margem, eu acho muito, muito válido, que você começa, cara, eu tô com 5% de custo, tô com 39% de custo. Aqui eu tô com 8%, quanto é que tá me sobrando? Então, essa parte toda aqui, basicamente, que a gente está fazendo, é um alento assim que a gente precisa fazer para você entender como funciona o mecanismo e você gerar indicadores. Tá? Eu sei que eu estou tentando ser o mais simples possível, mas isso aqui é uma coisa bem profunda, mas você como empresário você precisa entender. Então às vezes você não tem um controle financeiro legal ainda, você não tem, mas quando você projeta aqui, você vai saber se você pode contratar aquela pessoa que você precisa contratar agora, porque por exemplo, se você... Aqui a gente fez anual, tá? Assim, geralmente a projeção você tem que fazer mês a mês, como tá aqui no faturamento, botar quanto é que você vai ter de aumento de faturamento e tal, mas aí fica muito complexo para explicar, mas o correto seria isso. Então, é basicamente isso. E aí, o que você precisa entender nessa projeção? Essa projeção salva o seu negócio. Porque quando você vai avaliar se você vai contratar um serviço ou não, você tem esse número para você avaliar de quanto isso vai afetar a sua margem. Porque às vezes você fala assim, cara, eu vou contratar. Mas aí você tira daqui, por exemplo, de sistema, você tira daqui 1.500, você joga para cá 1.500 e você melhora o teu marketing aqui, ó, por exemplo, para 7.500. Às vezes, se você está muito bem na empresa, tu fala assim, caramba, eu não preciso. Mas se você tirar 2.000 de um lugar, jogar 2.000 em outro, se você tiver essa visão, você vai começar a entender o quanto o teu negócio ainda pode alavancar de outra forma. Então, assim, são várias variantes, mas o que você precisa entender é o seguinte, essa ferramenta aqui que eu estou passando para vocês, que é a ouro praticamente, ela vai te dar uma visão de todas as esferas que você precisa. Só redução de custo, ok. Só reprojetar para frente, você consegue ver. Então, toda vez que você faz uma projeção, um planejamento financeiro, um planejamento orçamentário, tá. E o passo seguinte, né, dessa projeção, ela é um orçamento para sua empresa, né? Então, assim, você fazer o seu orçamento, centro de custo, você avaliar, fazer orçado versus real. Eu sei que às vezes não é o momento da sua empresa é menor, mas você não precisa ter tudo que uma empresa grande, por exemplo, faz, a DRE e tal, mas tem coisas que são simples de você fazer. Então, essa ferramenta aqui é simples, qualquer um pode fazer e ela funciona, por exemplo, uma vez um cliente meu contratou um diretor, foi lá, fez processo de orçamento e tal, e o cara não conseguiu encerrar esse processo porque foi muito burocrático. A gente pegou, sentou, ficou uma semana aprofundando coisa, a gente conseguiu automatizar isso tudo aqui muito melhor para ele. Então, assim, o momento dele não era às vezes abrir por cento de custo e tal, era ver os custos como um todo. Depois, quando você tiver uma assertividade, uma cultura, você aprofunda internamente. Beleza? Mas tem um último ponto aqui que é a cereja do bolo da gente. Por isso que a gente tem esse diferencial. A gente só não vê a parte contábil, como isso aqui é o contábil, financeira, mas a gente também faz o quê? A parte tributária. Então, assim, eu trabalhei em planejamento financeiro e lá
eu entendi, né, que com o Gabriel, que eu vou trazer aqui um dia, né, se Deus quiser, que foi meu grande mentor lá na Concer, eu entendi que se você juntar o tributário dentro desse planejamento, você consegue fazer os dois, uma projeção tanto tributária quanto financeira. E o que isso é tão importante? Porque essa projeção, o empreendedor ele vai ter o lucro, a margem projetada, o EBITDA dele e a melhor opção tributária. Então, olha só, com essa ferramenta ele consegue ter todas as decisões que ele precisa ter. Ferramenta simples. Simples não, assim, você precisa de um profissional bom, você precisa da SBF Contabilidade para poder fazer isso. Então, se você se tornar nosso cliente, isso aqui a gente... E é por pouco tempo que a gente está mudando um pouco a metodologia, a gente vai começar a ter esse trabalho à parte da contabilidade, das coisas, mas a gente até hoje tentou apoiar o cliente isso, porque a minha missão não é só financeira, é uma missão também de que o cliente tenha visão e tal, mas tem coisas que a gente vai começar a mudar um pouquinho mais para frente, que é criar uma controladoria de fato, onde vai ser um novo serviço, e aí a gente vai trazer isso de uma forma mais completa e mais estruturada como mentoria. Mas hoje a gente, se você se tornar nosso cliente, a gente consegue fazer algo assim simples e que você possa ter um norte dentro da tua operação. E aqui eu vou te mostrar agora a cereja do bolo da parte tributária, que é o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu peguei a mesma projeção, tá vendo aqui, ó, lucro presumido, aí se você fechar aqui, você vai ter receita, impostos e tal, que é como se fosse uma DRE, você aqui ó, no lucro real, beleza? O lucro é diferente por causa do imposto, a gente também colocou aqui no Simples, só que o Simples tem um porquê aí, né? Nem todas o Simples tem um teto em que a gente precisa respeitar esse teto. Então, geralmente quando a gente conversa e o cliente fala, meu faturamento vai ser 500 mil, a gente já não avalia mais o Simples. E aí nos outros cenários a gente sempre avalia as 3 tributações, lucro real, Simples e presumido. Então aqui, ó, a gente faz um resumo, tá vendo como é um resumo bem tranquilo para você entender. A gente pega lá vamos lá, essa empresa, por exemplo, teve 3 milhões e 600. Deixa eu até mudar um pouquinho aqui. Voltar aqui para os 300 e vou botar aqui 310. Aqui, ó, essa empresa teve 310 mil de faturamento. E aí assim, aqui é o que ela teve de imposto em cada tributação. Repara aqui, ó, que o Simples, nesse caso aqui, é porque o Simples acima de 3 milhões e 600, ele recolhe o ISS por fora. Então, além da alíquota que você tem o ISS por fora. Você vê que aqui o Simples vale mais a pena. Aí, quando você bota aqui, tipo, 310 mil reais mensal projetado, eu já tenho o ISS por fora. Então, repara aqui, ó, que nessa projeção, o Simples dá dando 765 contra 677 de lucro presumido. Você fala, poxa, então nem sempre o Simples é a melhor opção. E aí o que a gente tem que avaliar? Você vê que a despesa é praticamente a mesma aqui, a gente não mudou a despesa, que é aquela projeção que a gente prendeu lá. E aqui que é o ponto. Tá vendo esse custo aqui de INSS patronal? É o que o lucro presumido e real tem de diferença para o Simples. Então assim, a gente trouxe até lá na série de oportunidades tributárias, quando a gente falou do Simples, que isso aqui é um grande empecilho, e no lucro real e presumido também, a série número 2 e 3 da oportunidade tributária. Depois você coloca aqui, tá, Gabriel? Pra gente colocar. A gente falou sobre esse ponto, que quando você avalia o INSS é bem complicado aqui. Então ele aqui acaba que
o empreendedor é melhor estar dentro do Simples por causa da folha. Se a folha fosse menor aqui, a gente jogasse a folha para 5%, por exemplo, vou botar aqui 15%, aí você ia entender aqui que já fica um pouco melhor. Se você não tiver folha, botar teoricamente só uma folha administrativa, aqui já vale mais a pena você estar no presumido. Então, aí que é um ponto que começa a se valer. Então, quando a empresa começa a querer pejotizar, querer ser prestador, não ter folha, não é porque ela é maldosa, não é porque ela não liga para os funcionários, é por causa disso. Ela vai pagar um encargo de 28% do custo do funcionário. Então ela tenta de todas as maneiras fugir disso. Entendeu? Por isso que ela é tão ruim para essas empresas que são do presumido e real ou INSS. Portanto, entretanto, no Simples, você vê que você não paga esse encargo. Então, se você estiver na empresa do Simples, já não vale a pena você ter e arriscar de forma trabalhista você não assinar um funcionário. Você está vendo que os conceitos dependem muito do profissional que te orienta. Então, eu nunca oriento o cliente que está no Simples a fazer uma pejotização, porque ele não tem ganho nenhum sobre isso, ele só tem risco. Porque tributariamente ele não vai pagar nada a mais. Se você tiver no lucro real e presumido, aí o jogo é diferente. Você tem que fazer uma terceirização, você tem que olhar para a folha dele e falar, cara, isso aqui a gente trabalha com escola, que a gente tem a franquia da Lex com grande... então assim, a gente sempre vai na grade que o inspetor... algumas funções da folha que pode ser terceirizada. Se você migrar para o lucro real e presumido, cara, você tem que terceirizar. Então também é outro paradigma. Você fala assim, mas as empresas trabalham com empresa terceirizada. Por quê? Por causa disso. Porque a empresa terceirizada para ele é melhor, ainda tem mais. Ele no lucro real ainda toma crédito. Então assim, se você contrata um funcionário, você não toma crédito de nada. Se você tem ele como PJ e você ou tem ele como uma empresa terceirizada, você, em alguns casos, você consegue tomar crédito de 10%. Então, por exemplo, se o cara te emite uma nota de 100 mil e 10 mil abato do PIS e COFINS. Você está entendendo? Como é bem complexo essa análise tributária, o quanto você precisa de um profissional, o quanto você precisa avaliar pontualmente o teu negócio, que cara, nenhum negócio essas margens, reduza 70%, 50%, 30%, 40%, 30%, não existe. O teu caso é a cada caso. Por quê? Porque o tributário financeiro é estratégico. É você sentar com o empresário e falar, cara, o que você quer? Qual o seu negócio? Como você quer emitir nota? Eu acabei de sair de uma reunião essa semana com um cliente que a gente vai transformar ele como se fosse uma plataforma de tecnologia. Porque ele vai ganhar muito, vai tributar 60%, 70% a menos. Você está entendendo? Como cada caso é um caso, só que aí tem um custo de desenvolvimento. Mas ele vai topar fazer isso pela redução tributária. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. O quão complexo é. Aí aqui no final, a gente sempre analisa o que? A alíquota efetiva. Você vê aqui que no Simples ficou uma alíquota efetiva maior do que o presumido. O real então extrapolou aqui. Mas por que o real extrapolou? Se lembra que eu falei na parte do lucro real, acho, na série, que quando você trabalha com uma margem acima de 15%, nunca vale a pena o lucro real, tá vendo? Aqui se prova. E aqui eu trouxe até um outro cenário, que foi uma pergunta que eu recebi, que as pessoas estavam querendo entender o que eu falei numa série sobre transferência de margem. Aqui eu vou tentar fazer na prática. Tá, mas vocês entenderam esse cenário, né? Como funciona, como a gente apresenta isso para o cliente. Aqui você vai pagar tanto, aqui o seu lucro vai dar. Então você que é empresário, não é bom você saber assim, cara, eu sei que eu vou ganhar 1.900.000 e pouco. Pô, será que isso tá legal para mim? Às vezes não tá.
Às vezes tá. Lembrando que isso aqui eu peguei números fictícios e tal. A realidade, às vezes, a margem não é tão alta assim. Até agora que eu vi que a margem deu alta. Mas, enfim, é porque eu também reduzi custo de folha lá, né? Então, se eu voltar aqui por normal, vai ficar mais ou menos um custo... Ó, você vê que na minha planilha aqui ele muda, ó, tá vendo? Mudou até a alíquota, o valor e tudo. Então, é tudo automatizado. Bom... Agora a gente vai para a última etapa aqui. Então vocês entenderam direitinho como funciona. E aí eu vou entrar numa área um pouco cinzenta, um pouco complicada, o que a galera faz aí fora de uma forma de qualquer jeito, o que o empresário entende. Então tem perguntas que chegam para a gente assim, por exemplo, Bruno, então é melhor eu ter uma empresa sempre no lucro real e outra no presumido simples? Tributariamente e eu vou provar para vocês, tá? Então se você tem um custo de pessoal, as pessoas colocam ela dentro de uma empresa do simples e subcontrata essa empresa para a empresa do lucro real. Tributariamente é perfeito, ok? Ah, mas eu vou pagar imposto 2 vezes? Você vai pagar e eu vou te provar lá embaixo que vai valer a pena. Entretanto, você tem que tomar muito cuidado que as pessoas não fazem isso de uma forma certa, tá? Por que não fazem? Elas continuam no mesmo escritório, não se caracterizam uma terceirização diferente, com uma empresa diferente, com um logo diferente. Ela só presta serviço para aquela empresa, então o correto é prestar serviço para outras empresas. Então tome muito cuidado quando você fizer isso, para só não fazer pela questão tributária, tá? Bota os mesmos sócios às vezes, enfim. E aí você tem que tomar muito cuidado para ter o substrato econômico, para quando você for questionado, a Receita entender. Então tem situações que você pode separar atividade. Eu faço suporte e desenvolvimento, então você separa em 2 empresas, ok. Mas essa terceirização direta de mão de obra para reduzir esse INSS aqui, calma, isso aí você tem que tomar muito cuidado. Aqui embaixo eu trouxe um cenário que até nomeei aqui de transferência de margem. Nesse cenário aqui específico é quando o empresário me pergunta se ele pode abrir uma outra empresa para carregar o custo de funcionários e levar para outra empresa. Tá? Então entenda uma coisa, tá? Aqui eu nem trouxe o cenário de carregar os funcionários, tá? Que aí é um cenário de uma linha muito tênue, mas assim, eu trouxe o cenário simples de você ter uma outra empresa e fazer alguma prestação de serviço para a empresa de lucro real. Eu coloquei aqui, por exemplo, 840 mil. Olha quanto você reduziu a margem aqui, para 13,80. E aí aqui, ó, se você pegar na projeção do lucro real, né, basicamente, e você também reduzir um pouco o custo, vamos botar aqui, você reduz para 15%, porque você está terceirizando aqui embaixo, olha quanto você também reduz de INSS aqui. Então, no cenário aqui, por exemplo, que você reduza para 5%, eu vou terceirizar aqui, ó. Olha quanto você tem de ganho tributário. Então aqui, ó, aqui você vai pagar, deixa eu só somar também aqui o INSS aqui, ó. Você vai pagar 965, aqui você vai pagar 742 e aqui você vai pagar 765. Não deu muito certo isso aqui não, porque aqui eu teria que colocar lá. Vou voltar aqui para os 25%. Porque você acaba que você compensa lá. Mas assim, o importante aqui para você saber é isso aqui, ó. Você consegue reduzir a tua alíquota efetiva para 13%. Então, amigo, isso aqui é uma coisa que eu mais gosto de fazer, porque isso aqui gera valor para o cliente, faz ele nos pagar com felicidade e é dinheiro no seu bolso. Aqui eu tenho que emitir mais uma nota de 40, eu tenho que emitir mais uma nota de, deixa eu tirar o INSS daqui, que aqui a gente já está falando de imposto direto. Mas eu tenho que emitir mais uma nota e pagar o imposto lá da outra parte. Sim, mas mesmo assim você vai pagar 600 mil de imposto aqui nesse cenário,
contra 760 no simples e 970 no lucro presumido. Tá? Então, deixa eu aqui voltar aqui. Aqui, ó. Aqui no presumido você pagaria 677. Aqui você pagaria 597. E aqui você pagaria 765. Aí, empresário, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos botar aqui. 100 mil de diferença no seu bolso no ano faz diferença para você? É quase trocar de carro todo ano, né? Até mais, né? Enfim, é uma viagem, você trocar de carro todo ano, de dinheiro que você está jogando no lixo, que você podia fazer uma estratégia tributária. Então, fique ligado, seguinte, entre em contato com a gente, aí tem meu número, eu posso até disponibilizar essa planilha aqui, mas você não vai saber preencher sozinho, você vai precisar da minha ajuda. Deixa eu fazer essa análise para você, a gente faz um combinado. Você traz a sua empresa pra gente, eu não te cobro por essa projeção ainda, porque a gente vai reformatar isso para depois. E você traz a sua empresa pra gente, a gente vai te entregar isso aqui para você. Ah, Bruno, mas eu só quero fazer esse trabalho. Beleza, a gente pode só fazer esse trabalho. Eu posso fazer uma reunião com você sem te cobrar nada, fazer aquela 1 hora de consultoria que a gente sempre entrega. A gente disponibiliza, a gente tira as suas dúvidas e aí a gente pode fazer essa avaliação também, sem você precisar ainda trazer a sua contabilidade para a gente. E aí, se você trouxer, a gente devolve o seu valor que você vai pagar por esse trabalho. Beleza? Porque o meu objetivo aqui é trazer você para a gente, trazer você para esse ecossistema da SBF Contabilidade. Vai vir muita coisa pela frente. A gente vai fazer um evento para juntar os clientes, para eles venderem serviço entre si. Então, vai ser bastante impactante aí na sua vida. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Estamos encerrando mais uma série. Fique com Deus. Espero que tenha ajudado. Tá aí os nossos contatos. E que a gente traga cada vez mais conteúdos assim. Grande abraço, tchau, tchau.